Ok. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia. Em 1 Reis, capítulo 4. Primeiro Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Primeiro Reis 4, a partir do verso 1. A Bíblia diz que, ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora, acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E perguntou-lhe Eliseu: que hei de fazer? Dize-me, que tens em tua casa? E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Fala assim comigo, uma botija de azeite. Fala assim, segundo Reis 4, agora no verso 2. Olha o que a mulher disse, olha, a tua serva não tem nada em casa. Fala assim comigo, não tenho nada. Fala assim comigo, não tenho nada, senão uma botija de azeite. Verso 3. Aí lhe disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Depois entra e fecha a tua porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deixa o azeite em todas as vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. E então ela se apartou dele, e depois, fechada a porta sobre si e sobre os seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E então fala assim comigo, o azeite parou. E verso 7. E veio ela, pois, e fez a saber o homem de Deus, e disse: vai, vende o teu azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Só até aqui. Irmãos, essa história, ela fala a respeito de um momento de maior crise e tribulação que uma mulher pode passar. Fala de um momento, né, essa palavra dos dízimos das ofertas. Se você quiser ofertar, você pode levantar a sua mão, o servo vai levar até você. Amém? Mas essa aqui é a história que poderia ter um final trágico, mas não teve, porque o Senhor interveio na situação. Essa situação, só para você poder ter uma ideia, na época, o imposto de renda, ele não vinha por meio de uma carta que você tinha que pagar. Ele não vinha ali num local que você ia no contador e depois, quando você ia no contador, ele te falava quanto você tinha que pagar, você pagava o boleto e depois estava tudo certo, impostos. Não, na verdade, o imposto de renda era cobrado de casa em casa. Então imagina o governador, o prefeito, bater lá na sua casa pedindo um. Imagina ele lá na sua casa perguntando: ei, você já fez eu vim aqui pegar um imposto. Só que naquela época, no tempo que aquela mulher estava vivendo, eles já não tinham mais sustento. Porque o servo de Elias, que era o marido daquela mulher, já tinha morrido. Quem sustentava mais a casa? Não tinha contrato
trabalho para a mulher. Mulher não fazia trabalho braçal, mulher cuidava da casa. Mulher fazia o trabalho de dona de casa, cuidava dos filhos, fazia comida. Era isso que a mulher fazia na época, né? Então, naquele tempo, o que ela precisava era de um sustento. Ela precisava de alguém que sustentasse ela. Precisava de alguém que desse para ela o alimento. Mas, em contrapartida, ela tinha uma necessidade. Mas ela também veio e passou por uma aflição tão grande, que era a seguinte: tinha um imposto para ser pago. Ela tinha que pagar, se ela não pagasse, os seus filhos seriam levados escravos. Ela não tinha marido, porque o marido morreu. Os filhos estavam quase sendo levados escravos. E o imposto de renda, o leão do imposto de renda estava batendo na porta dela, falando: olha, deixa eu te falar uma coisa, você está devendo, você tem que pagar. Você tem que pagar tanto. Ou você paga agora, ou já era. Vai ter que levar todo mundo da sua casa. Não vai sobrar nada. E quando ela chegou para o homem de Deus, o homem de Deus falou com ela o seguinte: olha, o que você tem na sua casa? Talvez você está olhando para a sua casa, você está falando: eu não tenho nada. Você viu a história que ela contou aqui para ele? Ele falou: olha, eu não tenho nada na minha casa. Eu não tenho nada. Fala assim comigo: nada. Sabe aquela situação que você está numa situação tão terrível, tão desesperadora, você olha para si mesmo, você olha para sua casa, você olha para a geladeira, você fala: não tenho nada. Você olha para a sua conta bancária, você fala: não tenho nada. Você olha para a sua carteira, você fala: eu não tenho nada. Mas aí a mulher ela falou: olha, eu não tenho nada. Se não, aí vem o porém da história. Aí vem a parte que Deus entra. A parte, porque a Bíblia fala que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Se é impossível para você, beleza, você já entrou na área de Deus. É agora que Deus vai entrar na sua vida. É agora que Deus vai manifestar. Porque quando você põe a sua mão, Deus precisa tirar dele, porque você decidiu que você sabe resolver. Mas quando você tira a sua mão, Deus fala: não, agora eu vou agir em favor dessa pessoa. Agora eu vou agir em favor de você. E aí a história diz que ela falou: olha, eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Deus não precisa de muita coisa para fazer o sobrenatural. Ele precisa apenas de uma palavra para poder criar os céus e a terra. Ele precisa apenas de um verbo para criar todas as coisas. A Bíblia diz que do nada Deus criou os céus e a terra, criou os animais, criou a luz, criou todas as coisas. Então, se você está olhando para a sua casa, você está pensando: não, eu não tenho nada na minha casa, não tem problema não. Deus vai agir no seu favor. Deus vai agir para te abençoar. Eu quero um favor. Deus, ele age no seu favor, ele age para te abençoar, ele quer te favorecer, mas primeiro, Deus, ele quer abrir os seus olhos para você entender aonde você está e o que você tem nas suas mãos. Porque aquela mulher, ela não valorizou o que estava na mão dela. O que estava na mão dela? A botija de azeite. Ela não tinha, a não ser a botija. Tinha uma botija de azeite. Obrigado. Só tinha uma botija de azeite. E ela falou: olha, eu não tenho nada. E aí o servo falou com ela: olha, faz o seguinte, pega vasilhas com os seus vizinhos. Pega vasilhas vazias. Quando você pegar essas vasilhas vazias, não poucas, pega bastante. Pega muito, porque nós vamos operar o sobrenatural aqui. Nós vamos operar o sobrenatural. A multiplicação vai acontecer. Você pode estar achando que você não tem nada, mas Deus vai fazer a multiplicação por meio daquele nada que você tem, por meio daquela botija de azeite que você tem na sua casa. Aí ele disse: olha, fecha a porta sobre si e sobre os seus filhos e joga o azeite nas vasilhas. Agora deixa eu te perguntar, olha para cá. Qual é a sua vasilha vazia hoje? É o seu envelope de oferta. A sua vasilha vazia, ela é o seu envelope. Por que eu te digo isso? Porque quando você, olha, presta atenção, olha a lógica de Deus. Deus, ele olhou para ela e falou: olha, o que você tem na sua casa? Ele falou: olha, eu só tenho uma botija de azeite. Ou seja, tinha algo, tinha um azeite lá. O azeite fala da unção. O azeite fala do sobrenatural. Fala da unção do Espírito Santo na sua vida. Talvez não tem mais nada na sua conta bancária. Só tem uma coisa na sua vida: unção de Deus. É isso que Deus precisa. É só isso necessário. É só desse azeite que Deus precisa. E Ele vai encher essa botija vazia. Agora, os envelopes, o que eu quero dizer com isso? Olha o que essa história está dizendo. Ela disse: olha,
o homem de Deus aqui, Eliseu, falou com ela, olha, pega vasilhas vazias, pega muitas. Não pega poucas não, pega muitas. Porque eu vou fazer encher. Eu vou fazer encher as vasilhas vazias. E quando ela foi pegando o pouco que ela tinha. Vamos supor que esse aqui é uma botija de azeite. E ela foi jogando. E foi jogando para cima das vasilhas vazias. Só que essa botija, ela não acabava o azeite dela. E enquanto isso, ela ia jogando. Ia jogando. E quanto mais vasilhas vazias apareciam, mais ela enchia. E mais eram transbordadas. Aí chegou uma hora que eles falaram, olha, acabou as vasilhas, não tem mais. Aí foi a hora que parou de deitar o azeite. Sabe o que eu aprendo com isso? É que quanto mais você compartilha, mais você tem. Você lembra disso? Ela só tinha, quantas vasilhas ela tinha? Quantas vasilhas ela tinha? Uma só. Ela só tinha uma. Mas o homem de Deus falou com ela, olha, pega outras vasilhas, só que vazias. E você vai encher essas vasilhas. O que eu quero dizer com isso? Talvez o que você tem hoje, você está falando, olha, eu não tenho nada, eu só tenho isso. Eu só tenho isso. Mas quando você decide entregar para Deus aquilo que você tem e você acha que é muito pouco, Deus faz multiplicar. Quando nós lemos em Eclesiastes, a Bíblia fala, olha, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai ter achado ele multiplicado várias vezes. Quando você decide lançar o seu pão sobre as águas, quando você decide entregar para Deus aquela vasilha vazia que você tem nas suas mãos, você está falando, Senhor, eu entrego para Ti porque eu não sei resolver. É o Senhor quem vai fazer na minha vida. É o Senhor que opera o sobrenatural. Então, Pai, é hora do Senhor fazer. Eu estou te entregando aqui tudo que eu tenho. Eu estou te entregando tudo que eu tenho. Eu só tenho isso aqui. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer o sobrenatural. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém? Você crê nessa palavra? Então eu queria que você pegasse um envelope e eu queria que você ofertasse nessa obra. Não tem aí na sua mão, né, no seu dinheiro na sua mão, você pode ofertar pelo Pix, você pode fazer rapidamente, é só mandar o comprovante depois, né? Nós colocamos aí também, você colocou aí também, amor? Obrigado. Então, é só você colocar aí, né? E eu quero desafiar você a ofertar, porque aquilo que para você é pouco, pode ser aquilo que Deus está preparando. Deus pode estar experimentando você a partir daquilo ali, para fazer uma multiplicação sobrenatural na sua vida. Amém? Pega o seu envelope, eu quero orar com você, eu quero profetizar na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Pega o seu envelope, se você ainda não... Oferte aquilo que você tiver. Você não precisa ter muito. Você não precisa ter muita coisa. Você não precisa ter muita coisa. Você precisa ter aquilo que Deus colocou no seu coração. Não é muita coisa que Deus pede aquilo que você tem. Ele fala, olha, filho meu, me dá o seu coração. Me dá o seu coração. Se o seu coração está nisso, entrega para Deus. Amém? Levanta o seu envelope aos céus. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos, ó Pai, essas ofertas a Ti. Nós abençoamos cada oferta que está aqui nessa noite, cada oferta que está sendo entregue. E profetizamos em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que cada vasilha que está aqui nessa noite será cheia, ela transbordará a 30, 60 e a 100 por um. Profetizamos que haverá uma multiplicação sobrenatural da parte do Senhor. Profetizamos, ó Deus, que nós veremos o crescimento, veremos a expansão, veremos a multiplicação em cada área das nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Pode trazer a sua oferta. Pode trazer para cá. Você que está dizimando pode permanecer aqui à frente. Vamos abençoar a vida do Zenádio. Pai, no nome de Jesus, nós profetizamos sobre a vida do Zenádio, que está aqui entregando os seus dízimos. Ó Pai, bênçãos sem medidas. Profetizamos sobre ele sabedoria de Deus, para poder, ó Deus, gerir as suas finanças. Senhor Jesus, eu oro crendo que o devorador e o migrador, eles não fazem mais parte da sua vida, pois ele pertence a Cristo. As suas finanças são lavadas pelo sangue de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Aleluia. Pega aí o seu envelope, aliás, pega aí a sua Bíblia, aleluia, o momento das ofertas passou.
Pode se assentar. Eu quero que você abra comigo em 2 Crônicas, o segundo livro de Crônicas, capítulo 20. O segundo livro de Crônicas, capítulo 20, o verso... Aliás, antes de mais nada, antes de ir para o segundo Crônicas, eu quero abrir com você em Efésios. Efésios capítulo 6. Efésios 6, versículo 12. Efésios 12, versículo, aliás, Efésios 6, o verso é o 12. Está sendo projetado aqui também para você que está nos acompanhando aí. Dá um feedback para nós aí nos comentários. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Pois a nossa luta não é contra carne e nem sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, contra potestades e contra os príncipes deste mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Aleluia. Irmãos, nesses últimos dias nós temos falado a respeito, nós falamos na última semana a respeito de quando nós enfrentamos batalhas na nossa mente. Você estava aqui? Você ouviu essa pregação? Nós falamos a respeito de batalhas que vêm à nossa mente, batalhas que estão no nosso coração, que estão na nossa mente, de quando essas batalhas elas vêm por meio de rugidos de leões. E eu quero ainda nesse contexto de batalha dizer para você que nós estamos no meio de uma batalha. Essa batalha ela pega crianças, ela pega jovens, adolescentes, adultos, ela pega idosos, ela pega gestantes, ela pega todos. Ninguém está imune às batalhas. Ninguém está fora dessa batalha. Todos aqueles que creram em Cristo, eles foram inseridos na batalha. Quer queiram, quer não. O diabo, ele é muito sujo. E ele pega todos. Ele quer atacar a todos. Ele quer destruir a todos. Ele quer roubar, matar e destruir. Então, você não está imune a sofrer com essas coisas. Né? Nós muitas somos colocados em certos tipos de guerra que nós não queremos estar. Muitos nem mesmo sabem que estão no meio de uma batalha e ficam uma bandeira branca, querem se ausentar da vida da batalha, da vida da guerra, né? Mas eu quero dizer para você que nós fomos colocados na guerra e nós somos soldados de Cristo. Nós fomos colocados no meio dessa batalha e nós temos armas para poder contra-atacar o inimigo. Recebeu uma espada para poder guerrear contra o diabo. Você recebeu um escudo para poder guerrear contra o diabo. Você tem uma espada, sabem qual é a sua espada? É a palavra de Deus. Você sabe qual é o seu escudo? É a sua fé. Quando você está no meio de uma batalha, no meio de uma circunstância, é a sua fé que vai defender você de setas do maligno. É a sua fé em Jesus Cristo. Quando você entende quais são as suas armas no meio de uma batalha, você está mais prevenido, porque existem muitos que não são suas armas. Existem muitos que entram na guerra, mas não. Então, é por isso que nós fazemos o cursão, é por isso que nós fazemos o CTL, é por isso que nós recebemos a instrução da palavra para que a sua fé seja fortalecida. Porque se o seu escudo é fortalecido, qualquer seta que vem contra você pode te atacar, pode te afligir. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida, que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Nós somos favorecidos, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Muitas vezes, nós somos colocados em batalhas. Existem batalhas que não deveríamos entrar. Existem batalhas que nós não deveríamos nem sequer estar nelas. Então, por exemplo,
às vezes numa situação conjugal, numa situação ali do casamento, você está no meio de você se coloca no meio de uma batalha. Aí, para você que é casado, você sabe como que é aquela batalha de muitas vezes de ego. Você começa no casamento, aí cada um pensa de uma maneira. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Aí ambos são inflexíveis. Aí por isso um entra em conflito com o outro. Quer saber ali o que acontece, né? Quer saber, quer se posicionar, quer colocar as suas ideias ali e deixar como se elas fossem as mais corretas, né? Então muitas vezes dentro de um casamento existem batalhas. Então é a mesma coisa. Certa vez uma criança, ela estava estudando ali história. E aí ela vendo ali aquela situação, vendo ali as histórias das guerras e todas aquelas coisas. E aí o filho ele perguntou para o pai: pai, por que essas guerras existem? Por que tem tanta guerra no mundo? Aí o pai falou: olha filho, é porque é o seguinte, o ser humano ele é muito egoísta. O ser humano ele tem muito egoísmo e tudo. Aí a esposa estava ouvindo também, estava atrás lavando vasilha. Ele falou: não, é por causa de outra coisa e tudo. Mas aí o pai e a mãe começaram a debater sobre quais eram os motivos da guerra. Aí o filho foi falar: não, agora eu entendi. Agora eu sei porquê das batalhas, agora eu sei porquê das guerras. Né? Na verdade é o seguinte, é porque as guerras, toda guerra, ela na verdade ela tem por trás o ego e o orgulho. Você percebe que dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, muitas vezes tem guerras que elas são iniciadas simplesmente por causa do ego. Porque um quer estar certo, o outro também quer estar certo. Os dois querem estar certos. Por isso que quando você chega num aconselhamento, ali num aconselhamento de casais, os dois têm seus motivos. Os dois estão certos. Você já reparou isso? Não tem certo e errado quando tem briga conjugal. Por isso que você tem que ter muita sabedoria para poder lidar com todas essas coisas. Só o Espírito Santo para poder lidar. Deus criou o casamento, Deus uniu o homem, né? Então é o próprio Espírito Santo que faz todas as coisas, né? Então é o seguinte, muitas vezes existem batalhas que elas são iniciadas por causa do ego, por causa do egoísmo. Tem batalhas dentro, muitas vezes até do trabalho, que são iniciadas por causa do ego. Porque um quer falar melhor do que o outro, um quer saber mais do que o outro, um quer vender mais do que o outro, um quer ser mais do que o outro, quer ser maior, quer ter uma posição de destaque maior. Então, muitas vezes a guerra ela é por causa disso. Mas existem batalhas que nós somos inseridos nelas sem querer estar. Existem batalhas que, igual a história que eu vou contar aqui para você de Josafá, muitas vezes são guerras que nós somos inseridos, mas não queríamos estar. Nós somos colocados nela. Os inimigos se levantam contra nós. Não queríamos isso. Não queríamos viver a nossa vida do jeito que estava. Estava bom demais. Aí vem ali um endemoniado, vem uma circunstância para poder guerrear com nós, para poder nos combater. Eu queria que você fosse agora para 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. Segundo Crônicas, verso é o de número 1. E depois disso, sucedeu que os moabitas e os amonitas, e com eles alguns dos meunitas, vieram contra Jeosafá para lhe fazerem a guerra. E vieram alguns homens dar a notícia a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em En-Gedi. Só até aqui. Aqui, Josafá estava experimentando uma dessas guerras que ele não queria estar. Ele já tinha passado por muitas batalhas, inclusive alguém que era perito. Ele era isso. O reinado dele é conhecido por querer voltar ali às raízes religiosas de Israel, por querer fortalecer o exército de Judá, porque ele era rei de Judá. Ele queria fortalecer os exércitos, os soldados. Ele queria deixar a nação mais forte, mais protegida. O intuito dele era esse. Inclusive, ele já tinha passado por várias batalhas antes disso.
se levantou juízes para poder as causas dos povos de acordo com a justiça de Deus e coisas assim. Mas aí no meio do caminho, enquanto ele fazia a obra de Deus, enquanto ele fazia o que Deus tinha chamado ele para fazer, ele foi colocado no meio de uma batalha. Nós já não passamos por várias batalhas, é verdade? Quantas batalhas nós já enfrentamos, nós já lutamos. Tem batalhas, assim como eu já disse, que é a carne que levanta. Ali é a carne de um contra o outro. Muitas vezes é o ego, emoções afloradas. Mas existem batalhas que elas são batalhas espirituais. E são batalhas que você sozinho não vai conseguir vencer. Sinto muito te dizer, você pode ser bom o que for na Bíblia. Você pode saber toda a Bíblia de cor e salteado. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Você pode ler todos os livros falando a respeito da graça de Deus. Mas existem guerras que, se você não estiver guerreando no nível do Espírito, você não vai conseguir lutar. Você não vai conseguir vencê-las. Porque são guerras espirituais. Essa guerra, ela não é contra carne e sangue. A sua guerra lá no trabalho não é contra aquela pessoa que se levanta para poder se opor a você, se opor a tudo aquilo que você fala, se opor a tudo que você faz, para expor os seus erros, para poder falar mal de você. A sua luta não é contra essa pessoa. A sua luta, ela é regiões celestiais. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e as nossas lutas também são nessas áreas. As nossas lutas, elas não estão aqui na terra, não é contra a emoção de uma pessoa ou outra, não é porque aquela pessoa ela é muito melindrosa, não é porque aquela outra pessoa ela não entendeu o que você quis dizer, mas é porque existem espíritos malignos que agem por trás das outras pessoas para poder combater você, para combater aquele a qual você representa. Você entendeu a pregação? Você representa o Senhor Jesus aqui na terra. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus aqui na terra. Então, não ache que as coisas vão ser fáceis para você por aqui. Existiu, talvez, um pregador que disse que a terra é o inferno dos crentes. Por que ele quis dizer isso? É porque enquanto nós estamos aqui, nós não estamos no lugar de origem. O nosso lugar de origem é o céu. Nós não somos desse planeta. Apesar de nós estarmos aqui, nós somos de uma pátria celestial. Nós não somos daqui, é por isso que o que você fala é combatido. É por isso que as suas ideias, elas são tão combatidas, porque você não fala das coisas dessa terra, você fala dos... Os seus pensamentos não são os pensamentos das pessoas que vivem aqui, não são os pensamentos dos ímpios. É por isso que entra conflito. É por isso que dá choque o tempo todo. E é por isso que as guerras, elas vão acontecer, quer queira, quer não. Quer você queira, quer você esteja no seu melhor dia ou não, elas vão acontecer. É por isso que a Bíblia ela nos fala para nós tomarmos a armadura de Deus, para nós tomarmos o capacete da salvação, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do Evangelho, a espada que é a palavra do Senhor, o escudo da fé. É por isso que você precisa estar o tempo todo preparado, prevenido, guardado, vigiai o tempo todo, porque o leão derredor, o diabo, vosso adversário, como um leão rugindo ao vosso derredor, procurando brechas, procurando o tempo todo uma maneira de te tragar, mas mal sabe ele que você já entendeu a pregação, você é mais do que vencedor em Cristo, você já entendeu a graça de Deus. A graça não é fazendo, mas é Cristo tendo feito todas as coisas e te dando mão beijada à guerra, falando: filho, você é mais do que vencedor, você já é altamente favorecido. Não existe batalha para você chegar e simplesmente pegar e fazer. Não, a batalha é o seguinte: você permanece na posição, entra no descanso e toma posse da vitória. A vitória é essa. A vitória não é você conquistando a vitória. A vitória é você entender que você já está na posição de mais do que vencedor. Efésios já não começa a dizer que nós estamos assentados com Cristo. Efésios vai nos dizer, existem algumas palavras que são chave em Efésios, e uma delas é sentado. Você está sentado com Cristo. Você está em uma posição que é impossível chegar alguém e tentar te contra-atacar. É impossível chegar alguém conseguir te destruir por completo, porque você não está mais em si mesmo, mas você está em Cristo.
A Bíblia, ela nos fala que nós estamos em Cristo e Ele está em nós. Ele está em nós. Então é por isso que os inimigos o tempo todo eles querem nos tirar da nossa posição. Você já percebeu que o tempo todo existe uma luta ao nosso redor para nos fazer descer um nível, para nos fazer nos diminuir, aliás, fazer o nosso ego aumentar, para que a gente possa falar das coisas dessa terra, xingar da maneira da terra, falar da maneira que as pessoas da terra falam. É porque quem está aqui na terra quer que você viva como uma pessoa daqui da terra, porque eles já entenderam, você não é daqui. Então, para que eles possam tentar desfrutar de uma certa vitória, eles precisam tirar você da sua posição de mais do que vencedor. Quando você se levanta da cadeira, quando você se levanta da posição que você está, você desce de nível, você imediatamente você já vai começar a experimentar de derrota. Por que muitas pessoas vivem como fracassados e como derrotados? É porque, sendo cristãos, sendo mais do que vencedores, saem da cadeira de mais do que vencedor e tentam se colocar no mesmo nível dos derrotados. E numa escala de pessoas derrotadas, quando você se nivela ao nível das pessoas aqui dessa terra, você vai perder sempre. Porque o ímpio sabe ver aqui na terra. O ímpio ele sabe infringir a lei, sabe? O ímpio sabe fazer coisas erradas. Você não sabe. A hora que você faz uma coisa de errada, é a hora que você é pego. A hora que você a hora que você resolve xingar lá no trabalho, a carne ali aflorou, aí você xinga. Aí por trás de você quem que aparece? É o chefe. Mas quando o ímpio está xingando lá, aparece alguém? Não. É exatamente por isso. É porque o ímpio, ele sabe ser ímpio, você não sabe. É por isso que a melhor posição para você estar não é a posição de como o ímpio se porta, mas é a posição de filho amado de Deus. Não desça do seu nível. Não desça do seu lugar de origem. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Você já está com Ele. Agora, continuando o texto, verso 3, a Bíblia diz que então Josafá, ele teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregou o jejum a todo Judá. Olha para você ver olha, o sentimento dele, a sensação que ele teve imediata. Veio ali um homem, um mensageiro, falando para ele, olha, está vindo uma multidão para poder te matar. Porque quando a notícia vem contra nós, não é aquela notícia bonitinha, florida, perfumada, mas é a notícia do seguinte, olha, estão vindo para poder te demitir. Estão vindo para poder acabar com você, para acabar com a sua família, para acabar com o seu nome, para poder deixar você com uma marca ruim. Você vai ser envergonhado em toda a cidade, você vai ser envergonhado diante de todos. A história é sempre essa, é para que você sempre seja aquela pessoa. O diabo quer colocar medo nos seus olhos, ele quer colocar medo em você para influenciar. Agora, é errado sentir medo? Não. Medo é algo que nós vamos ter hora ou outra, mas o medo ele não pode te paralisar. O medo ele não pode vir contra você para você poder pegar aquele medo e abraçar a causa, abraçar o medo. Já viu gente que fica com medo e fica alisando o medo, como se fosse ali uma maneira dele de escapar, de proteger? Pois é, o medo só te aprisiona. Gera raízes dentro do nosso coração para poder gerar ali fortalezas, para gerar sofismas. Tem pessoas o tempo todo presas a sofismas, e esses sofismas eles são gerados por causa do medo. A pessoa, ela nunca pulou para o outro lado, ela nunca passou para o outro lado do rio, ela nunca foi para o outro lado da margem, mas ela tem medo de passar, porque ela acha que do outro lado é ruim. Chegou uma vez, Jesus falando com os discípulos, olha, vamos passar para outra margem do rio, para outra margem da Galileia, na verdade, vamos passar para o outro lado. E aí, os discípulos, quando eles estavam passando para aquela outra margem, você se lembra o que aconteceu? Imediatamente veio a tempestade. Jesus estava dormindo no barco. E os discípulos começaram a ficar apavorados por causa da tempestade. E eles começaram a falar, mestre, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E aí acordaram Jesus, falando, mestre, você não vai fazer nada não. E Jesus dormindo, descansando. Ele foi e falou, olha, tempestade, aquieta. E aí a tempestade imediatamente ela cessou. Aí Jesus falou com eles, olha, por que vocês duvidam, homens de pequena fé? Por que vocês estão com tanto medo? A história, ela se repete o tempo todo. Quando você vai chegar a um outro nível de fé, alguma situação vem para gerar medo em você. Ela vem para gerar medo, para te paralisar.
Porque se você toma o medo, se o medo toma conta de você, se ele toma conta do seu coração, você não avança. Você não dá o próximo passo. Se você não dá o próximo passo, você fica travado nas 4 rodas. E aí não tem como andar. O medo, ele paralisa de forma literal. Eu já teve uma época da minha vida que o medo, ele me paralisava, ele me travava. Se eu tivesse medo de alguma coisa, eu ficava travado ali. Ó. A perna nem mexia. Ficava só tremendo. É igual aquela situação de, não sei se você já passou por algum assalto na sua vida, mas é aquela sensação. Tem gente que, quando a bate, é como aquela sensação de medo. O medo trava. A pessoa não consegue avançar. A mente dela não deixa ela avançar. A situação, ela é muito tranquila. A situação, ela é fácil de ser resolvida. Mas só que o medo paralisa. Igual, existem muitas ansiedades no nosso coração. E muitas dessas ansiedades, elas na verdade, elas nunca vão acontecer. Existem coisas que nós temos medo de que aconteçam, que na verdade elas nunca vão acontecer. O tempo todo a gente está com medo de faltar dinheiro, a gente passa fome. A gente fica com medo de perder o emprego, de achar outro. Medo de perder a pessoa, medo de fazer uma coisa ou outra, medo de dar errado. Mas aquele medo, na verdade, ele é só uma forma de te aprisionar. É o diabo tentando parar você para que o propósito eterno de Deus não se cumpra na sua vida. O diabo quer parar você por meio do medo. A notícia aqui era uma notícia de morte. A notícia, ela era, olha, está vindo uma grande multidão lá de Edom, além do mar, e eles estão vindo atrás de você. Aí, ó, igual eu falei no início, o imposto de renda está vindo bater na sua porta. Está vindo para arrancar tudo que é seu, até seus filhos. Como que aquela mulher ficou? Como que aquela mulher reagiu? Qual foi a sensação dela? Foi de medo. Foi de pânico. Está acontecendo uma situação lá no seu casamento. Você não sabe como lidar. Você não sabe a maneira como você vai agir. Você recebeu uma notícia dos seus familiares. Você recebeu uma notícia maligna. Mas eu vou te falar uma coisa. Esse tipo de notícia não é para te abalar, mas é para te levantar. De novo, que eu acho que você não entendeu. Essas notícias aqui, elas não são para poder te matar. Elas não são para te destruir. Elas são oportunidades para você avançar. São oportunidades para você chegar em outro nível. Porque a resposta que você dá no meio do medo, no meio da ansiedade, do pânico, vai receber lá na frente. Quando Josafá teve medo, a Bíblia diz que ele se colocou em oração. Ele apregoou o jejum a todo Judá. Por que ele fez isso? É porque era uma resposta àquilo que ele estava enfrentando. Era uma resposta dele para aquela sensação, para aquele sentimento. Porque existem pessoas que elas vivem por seus sentimentos. Elas vivem por meio das suas emoções. Se ela tem medo, se ela está feliz, ela vai para frente. Se ela está chateada, ela vai para trás. Tem pessoa que se fica chateada, ela não vai nem no culto. Se ficou chateado, o pastor fez uma coisa errada, eu não vou no culto, não. O pastor falou mal. O pastor, ele fez uma coisa errada, eu não gostei. Estou chateado. Aí, se está alegre, aí vai. Ela fala, faço todas as coisas. Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí participa, aí tudo certo, uma maior alegria. Mas as emoções, como eu já disse, elas flutuam o tempo todo. Nós é que decidimos se nós vamos andar pelas nossas emoções ou se nós vamos andar de acordo com a nossa posição em Cristo. Você foi colocado e está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Você está com Cristo. Você está nele e ele está em você. As suas emoções, elas não governam mais a sua vida. Só que nós precisamos de uma transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo, ele vive o tempo todo tentando amoldar os seus pensamentos. É por isso que o texto começa dizendo, não vos conformeis com este século. Não se conforme com esse século. Não se amolde a esse século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu vou te dizer uma coisa. Igreja é o corpo de Cristo. O que nós estamos vivendo aqui é o corpo de Cristo. Independente se tem 2 pessoas ou se tem 1 milhão de pessoas. Independente se são 5 pessoas ou se são 1000 pessoas. Nós somos o corpo de Cristo.
Nós não somos aquele clube onde você vai e faz as suas coisas, você age de acordo com os seus interesses, recebe aquilo que é interessante para você, o que não é interessante para você descarta, vida que segue, da porta para dentro você é uma coisa, para fora você é outra. Não, nós somos o corpo de Cristo. Você recebe de todas as coisas que Cristo tem para você. Você recebe daquilo que Deus tem para a sua vida. E existem momentos na nossa vida que o que Deus tem para nós são situações onde a multidão vem para nos matar. Porque isso aqui é permissão de Deus. Você acha que para Deus pegar esse povo e fulminá-los, você acha que não era fácil? Se Deus quiser acabar com as tribulações da sua vida hoje, agora, Ele acaba. Qual que é o tamanho da sua tribulação? É 5 mil reais? É 10 mil reais? É 1 milhão de reais? Os problemas da vida, pessoas que vêm para falar mal de você, vêm para poder falar mal, para poder caluniar, para te humilhar, te envergonhar, são quantas pessoas? São 10, 20 mil, 100 mil? Deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele é Deus para todas as coisas. E Ele todas as coisas. Você acha que o Deus que supre 1 real, Ele não supre 1 milhão? O Deus que resolve os problemas com uma pessoa, não resolve com 1 milhão de pessoas? Deus, Ele levantou uma pessoa. Ele levantou homens de Deus, soldados no tempo de Davi. Que uma pessoa só, conseguia matar pelo menos 10 mil pessoas. Com uma só espadada. Chegava e arrancava isso tudo. Derrubava eles tudo. Na época, só para você poder entender, quando a Bíblia fala dessas guerras naturais no Velho Testamento, ela quer dizer nos dias atuais as guerras espirituais. Existem demônios e demônios que vêm atrás de você, que você precisa aprender a lidar com eles, lidar com a voz deles, porque eles vão falar no seu cangote o tempo todo. Só que o que você vai fazer com as vozes é o que vai fazer você chegar a maiores. Você está entendendo a pregação? Esse tipo de circunstância que vem para abalar a sua fé, que vem para gerar medo em você, são coisas que Deus permite para te levar a um outro nível, para te levar a um outro patamar. Então, em vez de reclamar, de murmurar, em vez de chorar lá no seu canto, deprimido, sem saber o que vai fazer, faz igual diante do Senhor e fala: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu sei que é o Senhor quem trava as minhas batalhas. Eu sei que é o Senhor é quem faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam ao Senhor. É Deus que vai fazer isso na sua vida. Judá, verso 4 diz que Judá se ajuntou e pediu socorro a Deus. De todas as cidades de Judá, eles vieram para buscar ao Senhor. Tem pessoa que chega perto de você para te ajudar a lamuriar, para te ajudar a reclamar, para te ajudar a falar: olha, fizeram isso com você, tadinho. Nossa, tá você. E bate a mão no negócio e fala: tadinho você. Você não merece estar passando por isso, você é tão bom. Você é tão gente boa. Por que você está passando por isso? Nossa, fulano é tão ruim, né? Pois é. Tem pessoa que vem para bater nas suas costas e falar: tadinho. Mas tem pessoa que chega perto de você e fala: filho, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Vamos buscar Deus, porque essa ação aqui ela é espiritual. Nós vamos orar e Deus vai resolver. É Deus que vai lutar por você. É Deus que vai tirar você da posição de coitadinho e vai te levar de volta para a posição de filho amado de Deus. Deus chamou você para vitória, chamou para ser coitado. Deus te chamou para andar e viver as vitórias que Ele tem nas regiões celestiais. Ele não te chamou para viver como uma pessoa que fica lamuriando o tempo todo e reclamando: ó vida, ó céus, bem me quer, mal me quer, e vive o tempo todo, o estado dele está mudando, muda igual a água, que vai lá para a geladeira e depois volta. Não, Deus Ele te chamou para ter vitória. Deus te chamou para cima das circunstâncias. Se tem uma boa notícia que eu posso te dar, é que Deus Ele pegou você do mais profundo abismo, onde você era pisado por toda sorte de demônios, e Ele colocou você nas regiões celestiais, assentado com Cristo, acima das regiões celestiais. Então os demônios que pisavam em você, hoje você foi colocado para pisar na cabeça da serpente. Você foi colocado para pisar neles. Se antes eles pisavam em você, então agora é você que vai pisar neles. É você que vai fazer as obras do diabo. Você não foi chamado para viver lamuriando. Você não foi para viver no sofrimento, tendo medo.
Agora o medo, ele não tem mais poder sobre você, porque o perfeito amor de Deus, ele lança fora todo o medo da sua vida. O que importa é você entender o quanto que você é amado, o quanto que você é amada por Deus, o quanto que você é justificado. As circunstâncias que você está lutando hoje, Deus ele permitiu, e Ele sabe o que você está lutando. Ele tem ouvido as suas orações, mas agora Deus ele quer te levar para um outro nível. Porque antes, se você passava por circunstâncias onde aquilo que faltava para você era, vamos colocar em escala financeira, se antes o que faltava era 10 mil, agora falta 100 mil. Você está entendendo? Você entende o que Deus está querendo dizer para você? Se Deus está levando para você para esse nível, quer dizer o quê? Que para você, aquela circunstância onde faltava 10 mil, agora, se faltou, você sabe, Deus vai prover do mesmo jeito. Deus provê, Deus supre. Mas Deus ele te levou para um outro nível, ele te alargou. E é esse o alvo de Deus. Ele quer te aperfeiçoar. O alvo de Deus é o aperfeiçoamento dos santos. É o aperfeiçoamento para que você chegue ao nível de Cristo. Para que você chegue à estatura de Cristo. Para que você chegue ao nível da fé que Deus tem para você. Para que você chegue a um nível maior no sobrenatural de Deus. Deus ele quer levar você para outros níveis, para outros patamares. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa na batalha e ficamos sem saber o que fazer. Ficamos sem saber como que nós vamos reagir. A maneira de nós reagirmos no meio da batalha é sempre se colocando diante de Deus. Fala para Deus os seus medos. Fala para Deus as suas circunstâncias, o que está acontecendo. Senhor, estão falando de mim. Senhor, está acontecendo isso, olha, está faltando dinheiro. Senhor, meu casamento está passando por essa crise, está passando por essa circunstância. Se Deus uniu você com a sua esposa, se Deus ele uniu você ao seu esposo, então Deus sabe como o seu esposo, como a sua esposa funciona. A chave para você experimentar vitória no seu casamento. Se Deus te deu filhas, Deus que vai te ensinar a criar os seus filhos. Ele que vai te ensinar a criar filhos. Se Deus, ele te colocou no meio de um trabalho, se ele te colocou num emprego, é ele que vai te ensinar a lidar nesse trabalho, a prosperar nesse trabalho. Se Deus ele dado ao seu coração, ouça a voz dele. Talvez você tenha passado por circunstâncias onde o diabo ele coloca pessoas ao seu redor e você talvez não sabe discernir. Você não sabe qual que é de Deus, qual que é do diabo. Qual que é de Deus, qual que é do diabo. Deus mesmo ele fala com você. E Deus, eu vou te dizer uma coisa. Esses são dias, o Espírito Santo tem me falado, esses são dias onde Deus ele vai remover pessoas, colocar em você aquela sensação de lamúria. Ele vai remover pessoas que têm sido o instrumento do diabo na sua vida. Ele vai remover essas pessoas. Mas ele vai remover para o seu bem. Ele vai remover para te abençoar. Talvez você pense que vai ser muito doloroso, vai ser muito ruim. Está sendo muito ruim, doloroso. Olha, é melhor ser doloroso agora. Na frente você perder aquilo que Deus tem para você como promessa. Deus tem promessas para você, que existem pessoas que vêm para poder contaminar o seu coração, para você não receber essas promessas, para você não desfrutar, para você não experimentar dessas coisas. Olha, a sequência da história de Josafá fala que para ele. Veio uma pessoa falando com ele, olha, está vindo uma grande multidão contra você, está vindo uma grande multidão para te matar, para poder te afligir, para te destruir. E Josafá, ele imediatamente, muitas vezes, nossas emoções, elas são fruto de palavras que são lançadas por pessoas próximas a nós. Porque quem falou isso para Josafá não foi uma pessoa distante. Quem falou isso aqui para Josafá não era uma pessoa que era da rua, um vizinho. Era uma pessoa de dentro da casa. Era uma pessoa com quem Josafá tinha relacionamento. Porque senão ele não tinha chegado em Josafá falando, olha, está vindo uma multidão para você. Alguém por aqui fica para você para te dar uma notícia ruim. E você fica chateado, nunca viu a pessoa. Quantas notícias ruins a gente não ouve na rua, que não faz diferença. Quando a casa fala, imediatamente você já começa a ficar com receio. Você fica com medo, pensa, nossa, agora deu problema. Nossa, agora o bicho ficou. Mas tinham falado isso com você lá fora.
Alguém que você nunca viu na vida falou para você. Agora o que de dentro da sua casa está falando a mesma coisa. Aí agora começou a mentalidade é diferente. Se antes você tinha ousadia e confiança, agora essa ousadia foi removida. Agora o medo tomou conta do seu coração. Você percebe que as pessoas, elas têm um alto poder de influenciar as suas emoções. Pessoas que estão andando têm um alto poder de influenciar as suas emoções. E os lugares aonde vai chegar. Precisa mover pessoas da sua vida. É por isso que tem pessoas que precisam ser retiradas. Tem pessoas que são ervas daninhas, que precisam ser removidas. O que fez com que Josafá mudasse o seu posicionamento foi imediatamente, foi no versículo de número 5. Quando ele se colocou para pedir socorro a Deus, do verso 4. Quando ele se colocou em oração ali para buscar o Senhor, quando ele apregou o jejum, no verso 5, a Bíblia diz que Josafá se pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém e na casa do Senhor, diante do átrio novo. Ele se colocou, coloca no verso 4, por favor. 2 Crônicas 20, verso 4. Então, é o verso 5, perdão. Verso 5, ele se colocou de pé na congregação. Fala, aonde que ele colocou? Fala assim comigo, na congregação. Agora, o que é essa congregação? Você sabe dizer? A congregação é isso aqui, ó, a igreja. A congregação é quando você está próximo um do outro. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, que todos os dias eles se reuniam aonde? De casa em casa e no templo. De casa em casa, no templo. A maneira de relacionar é por meio da congregação. Qual é a maneira do diabo fazer com que você vive isolado? É quando ele tira você da congregação. Quando o diabo tira você da congregação, ele sabe que agora você está mais fragilizado. Sua fé pode estar lá nas... Pode ter a fé de um apóstolo. Você pode ter a fé de um bispo. Você pode ter uma fé sobrenatural. Mas se você anda sozinho, é rapidinho, olha. Pode contar no relógio. Vai chegar uma hora que você vai cair. Vai chegar uma hora que você vai desistir. Você vai chutar o balde. Você vai chutar o pau da barraca. Porque você está sozinho. Quem vive sozinho é refém do medo. Quem vive sozinho não tem ninguém para falar de fé para ele. É o tempo todo o diabo lançando setas. É o diabo lançando setas. Você já parou para pensar numa coisa? Quando você tem um escudo, qual que é o escudo que você tem? Você lembra do escudo que eu te falei no início? O seu escudo é a... Deixa eu te perguntar uma coisa. A fé, ela vem por onde? A fé vem por onde? Pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Beleza. Agora vamos pensar comigo. Como que o seu escudo é fortalecido? É quando você ouve a pregação da fé. Como que você é renovado no seu espírito? Você ouve a pregação da fé. Agora, por que muitos andam desanimados? É porque fogem da congregação. O diabo conseguiu removê-los do meio da igreja, do meio do corpo de Cristo. E quando eu falo do corpo de Cristo, olha, irmão, é muito bom. Você, hora ou outra, você está num culto, está numa célula. É muito bom participar do grupo da igreja. É muito bom você ouvir uma pregação. Mas se você não está unido como igreja, é questão de tempo até você desanimar e esfriar. Porque não tem como, é impossível uma brasa ela ser acesa via Wi-Fi. É impossível uma brasa permanecer acesa vendo uma videoaula. É impossível. Você precisa estar perto. Você entendeu a pregação? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu vou repetir de novo, só para poder pregar no seu coração. É impossível uma brasa permanecer acesa por meio da internet. Se você pode estar ouvindo no culto agora. Você pode estar ouvindo na internet. Mas se você não está próximo, o fogo não pega. Você pode receber uma palavra abençoada. É muito bom, amo ouvir pregação. Mas o que faz você ser aceso, o que faz a sua fé ser renovada, é quando você está na congregação. É quando você está aqui, ó, está junto. É um com o outro. É um edificando a fé do outro. É um abençoando a vida do outro. É isso que faz você crescer. É isso que faz você permanecer e você prevalecer diante das circunstâncias. É isso que faz você avançar. Aqui eu queria caminhar para o final com você. No versículo de número 6, a Bíblia fala que ele disse, olha, Senhor,
o Deus dos nossos pais. Porventura não és tu o Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Quando nós passamos por circunstâncias ruins, quando nós passamos por esse tipo de crise, aquilo que nós falamos determina aonde nós vamos chegar e se nós vamos chegar do outro lado. O povo estava passando por aquela tempestade no meio do barco, no meio do mar da Galileia. Eles estavam dentro do barco, mas quando eles entenderam quem era aquele que estava caminhando diante deles, quando eles entenderam quem estava com eles, eles puderam avançar. Quando você entende quem é o seu Deus não é o fantasma, seu Deus é o Senhor Jesus. Você entende essas coisas. Quando você entende que se Deus é por você, quem é que vai ser contra você? Isso faz com que você chegue no propósito de Deus. Isso faz com que você avance, com que você cresça. Deus, Ele tem coisas maiores para você, só que primeiro Ele precisa renovar as suas palavras. Ele precisa renovar aquilo que diz. Josafá, depois que ele se colocou aqui diante da congregação, depois que ele se colocou em oração, ele imediatamente mudou sua maneira de falar. Ele poderia ser a minoria no meio daquela batalha. Mas quando ele decidiu falar, olha, Senhor, é em ti que está toda a força e o poder, e não existe ninguém que possa te resistir, ele venceu a batalha ali naquela oração. Quando ele se colocou diante de Deus, e ele confessou que Deus era para ele, não existia nenhum inimigo que pudesse ser contra ele, porque ele entendeu que Deus com ele era a maioria. Deus com você é a maioria. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Não quero estender muito, mas eu quero orar com você. Quero abençoar a sua vida. A terceira coisa que eu quero te dizer, no verso 12, a Bíblia, ela fala que imediatamente depois que ele permaneceu orando ao Senhor e falando a Deus aquilo que estava no coração dele. Ele disse, olha, nós não executarás os teus julgamentos contra eles, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos, eles estão fixados no Senhor. Ele mudou a sua maneira de falar, mas ele mudou também o lugar onde ele estava olhando, porque os olhos dele não estavam mais fixados nos inimigos. O que gerou medo em Josafá foi olhar para os inimigos. Quando os inimigos vêm contra você, o medo vem. Quando você olha para os inimigos, o medo ele se estabelece. Mas quando você olha para Cristo, quando você olha para o Senhor, você imediatamente fica em paz. Por isso é que o salmista ele diz, eu elevo os meus olhos para o monte. De onde é que vai vir o meu socorro? O meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os meus olhos eles estão no Senhor. Quando os seus olhos estão fixados no Senhor, imediatamente o medo vai embora. O medo é removido. Por que o perfeito amor ele lança fora todo medo? É porque você está olhando para Jesus. Enquanto você está olhando para Jesus, é impossível você ter medo. Quando você olha para Cristo, quando você olha para Ele que venceu a morte e o inferno, quando você entende que Ele é com você e que ninguém pode ser contra você, imediatamente o medo é removido do seu coração. Amém? Imediatamente o medo é removido. O medo é tirado do seu coração. Eu queria, antes de mais nada, eu quero concluir com você. Agora, eu quero finalizar no verso 17. E nessa batalha não tereis de pelejar. Isso aqui foi o profeta que falou com eles. Nessa batalha, vocês não vão ter que pelejar. Postai-vos e ficai parados. E vede o livramento do Senhor. O livramento que o Senhor concederá a vocês. Ó Judá e Jerusalém. Não temais e nem vos assusteis. Amanhã saírem ao encontro, porque o Senhor será convosco. Agora no verso 21, tendo tomado conselho com o povo, designou-os os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo e vestidos de trajes santos, ao saírem diante do exército, dizer, dai graças ao Senhor, porque o Senhor e a sua benignidade duram para todo sempre. Verso 22, ora, quando começaram a cantar e dar louvores, isso aqui eles estavam cantando e louvando, e estavam vindo
contra eles. O exército inimigo, aquela multidão de pessoas, vinham contra eles. São os inimigos, vindo te afligir. A Bíblia diz que o Senhor lhes pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que haviam vindo contra Judá e foram desbaratados. Pois os homens de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para destruir e exterminar. E acabou que eles com os moradores de Seir ajuntaram a destruir-se uns com os outros. Verso 24. Nisso chegou Judá a Atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram cadáveres que jaziam por toda a terra, e não havendo ninguém escapado. Só até aqui para a gente finalizar. Pode colocar um louvor para a gente poder orar. A história, ela se encerra com o Senhor destruindo completamente os inimigos. Mas a maneira dele destruir aqueles inimigos não foi através da força de Josafá. Não foi por meio do poderio bélico, das armas de guerra que eles tinham em Israel. Mas foi por meio de uma coisa, uma convicção, uma confiança que eles tinham colocado no Senhor. A Bíblia diz que muitos podem confiar em carros, em cavalos. Existem pessoas que confiam em armas. Tem pessoas que confiam em políticos. Tem pessoas que confiam em outras pessoas. Que confiam no salário, que confiam no pagamento. Mas a Bíblia nos diz que eu decidi confiar no Senhor. Eu decidi confiar no meu Deus. Eu decidi confiar no meu Senhor. Eu decidi confiar. Ele é por mim. E Ele é por mim. Então nada pode ser contra mim. Ninguém pode me afligir porque eu estou nele. E enquanto você ouve essa pregação, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e falasse com os seus inimigos agora. Fala para eles o Deus que você serve. Fala para eles o quão grande é o seu Deus. Profetiza isso diante de todas as regiões celestiais. Fala com ele agora que eu estou assentado com Cristo. Fala que você está sentado com ele. Abre a sua boca agora, em nome de Jesus. Abre a sua boca e declara que você está sentado com Cristo, que você é um com Cristo, que você está nele, que ele é a sua rocha inabalável, que ele é a sua justiça, que ele é a sua cura, que ele é o seu descanso, ele é o seu renovo. Em nome do Senhor Jesus, abre a sua boca agora e profetize isso agora sobre a sua vida, em nome de Jesus. E todas as cadeias que têm se colocado contra você, elas serão demolidas, elas serão destruídas, elas serão retiradas da sua vida, porque Deus é com você, e Deus tem cuidado de você, e Deus tem protegido você, e Deus tem te conduzido, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, nessa noite nós nos colocamos na nossa posição de vitória, nós nos colocamos na posição que é estar sentados com Cristo, e nós declaramos em fé que toda circunstância ela é removida, toda circunstância ela agora abalada pelo poder do nome de Jesus. E enquanto eu descanso, Deus luta por mim. E enquanto eu descanso, o Senhor ele trava as minhas batalhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, profetiza isso agora, que você não será abalado, que você não será desamparado, que você não será destruído, que você não será abalado, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, agora nós profetizamos que todo medo seja removido, que todo medo, todo embaraço seja removido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Todo medo é retirado, toda ansiedade é retirada, em nome de Jesus. Agora nós profetizamos como igreja que todo aquele que tem se sentido amedrontado receba paz. Todo aquele que tem se sentido angustiado, receba a paz do Senhor. Todo aquele que tem andado ansioso, a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aqueles que têm andado nesses dias com a mente cheia por um turbilhão de emoções, com a mente cheia de pensamentos malignos, agora receba a paz que excede todo entendimento. E tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é a virtude, nisso você vai passar a pensar, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós profetizamos que nós temos a mente de Cristo, e por ter a mente de Cristo, nós somos guardados, porque a nossa mente é blindada de toda seta do maligno. Nossa mente é blindada de embaraço das trevas, de todo embaraço do diabo, em nome de Jesus.
tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm, vão, teu trono acima está. Aleluia, Jesus. Teu nome imutável é. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda Ele. Diga glória a Deus. Você tem uma semana abençoada, cheia do favor de Deus. Em nome de Jesus.